Governo reduz a zero a alíquota para importação de carne e outras medidas para baratear o preço dos alimentos da cesta básica. Presidente americano fez nova ameaça, agora de morte, aos palestinos que moram na faixa de Gaza. 8 milhões de chaves Pix correm o risco de deixar de funcionar com as mudanças anunciadas hoje pelo Banco Central. Número de acidentes com mortos e feridos caiu neste feriado. Pontos de venda do país começam a receber carregamentos de chocolate para a próxima Páscoa. 25% dos brasileiros não consomem quantidade suficiente recomendada pela Organização Mundial de Saúde de frutas e hortaliças. Neymar está na seleção brasileira convocada para os 2 jogos contra Colômbia e Argentina pelas eliminatórias da Copa do Mundo. E o filme brasileiro Ainda Estou Aqui, vencedor do Oscar de melhor filme estrangeiro deste ano, inspira um projeto de educação no Rio de Janeiro. É agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. O governo anunciou hoje 6 medidas para baratear os preços dos produtos da cesta básica. Uma delas foi reduzir a zero a alíquota de importação da carne. Vamos a Brasília ao vivo conversar com o repórter Bruno Tibério sobre as outras decisões anunciadas hoje. Boa noite, Bruno. Boa noite, Jaqueto. Olá, você de casa. Bom, esse anúncio foi feito pelo vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, e essas tarifas de importação, elas foram reduzidas, como bem você disse, para zero em diversos produtos, entre eles a carne, que antes estava em 10,8% e agora foi reduzida a zero, bem como também o café, que saiu de 9% para zero, o açúcar, que saiu de 14%, e também o milho, que saiu aí de 7,2%, também sendo reduzido aí para zero. Então, essa taxa de importação desses produtos. Além, claro, desses produtos, são aqui os principais, tem outros produtos também, como biscoitos e massas também, que tiveram a sua redução aí anunciada, então, pelo vice-presidente Geraldo Alckmin. Segundo Alckmin, as mudanças entrarão em vigor aí nos próximos dias, inclusive é uma expectativa do governo para que esses produtos, né, eles possam, inclusive, o valor, né, ser reduzido diretamente na gôndola ali do consumidor, para que o consumidor possa adquirir esse produto, inclusive, muito mais barato. Esse anúncio, ele ocorre, inclusive, num dia em que houveram diversas reuniões voltadas aqui, o Palácio do Planalto, né, o governo Lula fez diversas reuniões voltadas justamente com esse tema, né, com o tema aí da questão do preço dos alimentos. Quando perguntado, inclusive, né, quando o Geraldo Alckmin foi questionado se a isenção traria, né, poderia trazer algum impacto negativo ali, então, para os produtores locais, né, para a cadeia de produção local nacional, o Alckmin afirmou que a medida não deve prejudicar nenhum setor brasileiro e, segundo ele, os preços dos alimentos vão variar conforme o tempo e que, nesse momento, o governo ele está ali muito mais preocupado no sentido de tentar conter, né, o preço, o valor elevado desses alimentos. A alta dos preços dos alimentos, inclusive, tem sido aí um tema muito caro, um tema muito importante, né, para o governo, principalmente se ele estiver focando, né, o governo federal que tem focado aí em estar se candidatando aí nesta próxima eleição aí em 2026. Então o preço dos alimentos tem influenciado principalmente a perspectiva da população brasileira em relação à gestão do governo atual. Inclusive, especialistas apontam que esse fator, né, o preço dos alimentos, tem impactado diretamente na popularidade, então, do governo Lula. Novas tarifas, essas tarifas, né, de importação, essas novas tarifas de importação foram um
dos anúncios, né? Foram alguns dos anúncios que foram feitos, então, pelo vice-presidente. Além dessa medida, outras medidas também apareceram, como é o caso da ampliação do Sistema Brasileiro de Inspeção de Produtos de Origem Animal, que tem ali o objetivo de permitir que produtos de origem animal que são, né, inspecionados ali por determinados estados e municípios, possam, a partir de agora, ser comercializados, então, em todo o Brasil. Outro anúncio também foi um reforço nos estoques brasileiros, né, nos estoques reguladores brasileiros, que tem o objetivo ali de fortalecer, então, esses estoques e poder ter ali uma reserva de alimentos, principalmente ali por meio da Conab. Além disso, também houve o anúncio também da questão do Plano Safra, voltado ali para a cesta básica, tendo prioridade, então, a produção de itens, né, da cesta básica, que, inclusive, o governo federal, muito recentemente, anunciou ali, né, a tarifa zero em relação aos itens da cesta básica e solicitou, inclusive, o próprio Geraldo Alckmin havia feito um pedido ali para que os estados diminuíssem o ICMS dos itens da cesta básica. Tem alguns estados que fizeram essa redução, né, do imposto do ICMS, mas alguns estados ainda estão cobrando. Então, o Geraldo Alckmin solicitou, né, pediu para que alguns estados, então, diminuam o valor, né, reduzam aí para zero a taxa do ICMS, então, para muitos produtos da cesta básica. Jaqueto, volto com você. Obrigado, Bruno, pelas informações. Daqui a pouco você volta com outras notícias. E menos de 25% dos brasileiros consomem frutas e hortaliças na quantidade recomendada pela Organização Mundial da Saúde. São vários os motivos, principalmente de ordem econômica. Mas nesta conta também está o vício dos ultraprocessados. Menos de um quarto da população adulta brasileira consome frutas e hortaliças na quantidade recomendada pela Organização Mundial da Saúde, segundo um estudo publicado na revista Cadernos de Saúde Pública. O levantamento aponta que apenas 22,5% dos brasileiros seguem a recomendação de ingerir ao menos 5 porções diárias desses alimentos, o equivalente a 400 gramas por dia. A pesquisa analisou dados coletados entre 2008 e 2023, abrangendo todas as capitais do país e o Distrito Federal. Inicialmente, o consumo de frutas e hortaliças mostrava uma tendência de crescimento entre 2008 e 2014, mas a partir de 2015 registrou uma queda expressiva. Os especialistas atribuem essa mudança a fatores como instabilidade política, crise econômica e, mais recentemente, os impactos da pandemia da Covid-19. O estudo também revelou que grupos específicos foram mais afetados pela redução no consumo, como mulheres, jovens entre 25 e 34 anos e pessoas com maior nível de escolaridade. Um dos principais obstáculos para a alimentação saudável é o custo dos alimentos frescos, que tem sofrido aumentos significativos, tornando os produtos ultraprocessados uma alternativa mais acessível para muitas famílias. Para driblar os altos preços e melhorar a alimentação, especialistas sugerem a compra de frutas, verduras e legumes em feiras livres e sacolões, onde os produtos costumam ser mais baratos do que nos supermercados. Além disso, incentivar o consumo desses alimentos é essencial para prevenir doenças crônicas e garantir uma dieta mais equilibrada. O fenômeno climático natural Laninha, que acontece desde dezembro de 2024, deve ser o mais curto do que o habitual, de acordo com a Organização Mundial de Meteorologia, vinculada à Organização das Nações Unidas. Este estado piora as condições de calor ao redor do mundo. Um relatório recém-divulgado pela OMM, o Laninha vigente é definido como um evento fraco e incapaz de frear o aumento das temperaturas globais. No ano passado, meteorologistas já se preocupavam com o atraso do início do fenômeno, mas isso não significa necessariamente que teremos um retorno rápido do El Niño, fenômeno que alterna com Laninha e geralmente provoca temperaturas mais altas nas regiões tropicais, como no Brasil. E de acordo com as previsões dos Centros Globais de Produção da OWM, indicam que as atuais temperaturas da superfície do mar mais frias que a média
média no Pacífico Equatorial devem retornar ao normal e existe uma probabilidade de 60% de que as condições voltem a serem neutras durante março e maio deste ano, aumentando para 70% em abril e junho. Ou seja, o fenômeno pode durar cerca de 6 meses, enquanto em condições normais, segundo o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação do Brasil, podendo até ter mais de um ano de duração. A probabilidade de desenvolvimento do El Niño, conforme a OMM, é insignificante e durante o período de previsão de março a junho. Mas a incerteza nas previsões de longo prazo é maior que a usual devido à barreira de previsibilidade da primavera boreal, afirma a organização. O Laninha consiste no resfriamento em grande escala das temperaturas da superfície do Oceano Pacífico Equatorial, especialmente na sua região central e oriental. Ele causa mudanças na circulação atmosférica tropical, incluindo os ventos, a pressão e os padrões de chuva. No Brasil, em geral, a maior precipitação na Amazônia e no sul do país, mas, por outro lado, a tendência é de redução nas chuvas. As mudanças climáticas têm bagunçado os fenômenos e é a isso que a OMM acredita estar de El Niño mais fraco nos primeiros meses de 2025. O Brasil e o mundo têm batido recordes de calor em meio ao fenômeno, que deveria provocar resfriamento maior do que o El Niño, influente nos últimos anos. 2 funcionárias do ensino público de Criciúma, em Santa Catarina, foram demitidas. Uma situação comum, se o motivo não fosse o esquecimento de um aluno. O garoto de 2 anos de idade ficou fechado debaixo do sol e só foi encontrado depois de chorar muito. No horário, a temperatura em Criciúma, no termômetro, era de 35 graus, mas a sensação térmica beirava aos 41 graus. A criança acabou aí sendo resgatada por 2 homens que passavam na localidade, pararam o carro, um ficou acalmando a criança na grade, outro pulou a grade da escola e foi correndo avisar a diretora, alguém ali do Centro de Educação Infantil. Imediatamente depois desse vídeo circular nas redes sociais, o prefeito do município, Wagner Espíndola, veio também, através de um vídeo de rede social, informar que já havia tomado providências e que, inclusive, a direção da AFASC, que é a mantenedora das creches de 0 a 3 anos e 11 meses, já havia informado que essa criança fugiu engatinhando da área de estudos, pois estava no pátio e as professoras não deram conta dela. Saiu pela porta da parte de trás desse centro de educação e acabou aí ficando ao ar livre nessa temperatura escaldante. A justiça decretou a prisão do ex-namorado de uma adolescente encontrada morta em Cajamar, na região metropolitana de São Paulo. Vitória Regina tinha 17 anos e estava desaparecida há uma semana. Foi em uma zona rural em Cajamar, na Grande São Paulo, que a polícia e a Guarda Civil encontraram o corpo de Vitória Regina, de 17 anos, com sinais de violência. A última vez que foi vista com vida foi quando saía do shopping de Cajamar, onde trabalhava como caixa de um restaurante. A jovem saía tarde do trabalho e normalmente o pai buscava a filha de carro. Mas no dia, o veículo apresentou problemas mecânicos e ela precisou voltar de ônibus. O último contato foi quando falou com uma amiga. Ela disse que tinha 2 meninos no ponto de ônibus e que estava com medo. E que quando o transporte chegou, um deles embarcou junto. Ao desembarcar perto de casa, ela mandou áudios falando que estava sendo seguida. No carro. E eles falaram, e aí, vida, aí tá voltando. Ai, meu Deus do céu, eu vou chorar, vou ficar mexendo no celular, vou nem ligar pra eles. Ai, tá tudo certo, eles entraram pra dentro da favela. Saiu até lágrima dos meus olhos agora. Passaram lá. De acordo com o delegado, Vitória teria sido vítima de um caso de vingança praticado pelo primeiro comando da capital. Ela ficou em cativeiro antes de ser executada. Nós temos aí um lapso temporal de 2 dias. O corpo estava de 4 a 5 dias em decomposição. Ela sumiu a 7. Poderia ser um cativeiro que ela ficou, foi executada e posteriormente transportada. Os investigadores ouviram 14 pessoas, entre elas o ex-namorado de Vitória. De acordo com a polícia, o depoimento dele foi inconsistente e por isso foi decretada a prisão temporária dele. O
que tem de inconsistente? Horários, não bate com o depoimento de outras testemunhas, que é pouca coisa, mas há uma mensagem que a família passou para ele, perguntando se ele sabia alguma coisa durante o desaparecimento. Ele simplesmente colocou um ok, sem nenhuma preocupação. Então, nós pedimos a prisão não como suspeito, mas como investigado. A Justiça de São Paulo negou no final da tarde o pedido para a prisão temporária do ex-namorado de Vitória. E um dos responsáveis pelo assassinato do casal Richthofen foi solto pela Justiça. Christian Cravinhos, condenado a 38 anos de prisão, vai cumprir o restante da pena em regime aberto e de carteira assinada. O assassinato do casal Richthofen foi um dos crimes mais chocantes e é lembrado até hoje pelos brasileiros. O homicídio, a sangue frio, foi orquestrado pela própria filha do casal com a ajuda do namorado Daniel e seu irmão Christian. Todos foram condenados a 38 anos de prisão. Daniel e Suzane já estavam em liberdade condicional. Chegou a vez de Cravinhos, que ganhou o direito de sair da prisão depois de 23 anos atrás das grades. O laudo médico revelou que o condenado não está preparado para o convívio, em liberdade, já que apresenta instabilidade emocional e dificuldade para lidar com as emoções. Por isso, a Justiça aceitou o pedido com restrições previstas por lei, como, por exemplo, morar em um local determinado pela Justiça e comprovar que tem uma ocupação lícita. O que não será um problema, já que foi contratado pelo irmão Daniel para trabalhar em sua oficina. Além disso, o acusado não poderá sair de casa aos fins de semana e feriados ou frequentar bares e casas de jogo. Se não cumprir as exigências, o regime será mais severo e ele poderá perder os benefícios da liberdade condicional. E veja a seguir, 8 milhões de chaves Pix correm o risco de deixar de funcionar com as mudanças anunciadas hoje pelo Banco Central. E os pontos de venda do país começam a receber carregamentos de chocolate para a próxima Páscoa. A organização sem fins lucrativos Transparência Internacional apresentou hoje uma denúncia contra o Brasil e outros países latino-americanos acusados de desmontar as políticas de combate à corrupção. Voltamos então a Brasília ao vivo para saber do repórter Bruno Tibério o que normalmente acontece depois que a Organização dos Estados Americanos recebe uma informação como esta. Bruno? Pois é, Jaqueto. Então, essa denúncia ela foi apresentada então aí pela Transparência Internacional e ela apresentou essa denúncia à Organização dos Estados Americanos. E como bem você falou, ela considera então um desmonte, né, das políticas de combate à corrupção, não somente no Brasil, mas bem como também aí em países da América Latina. A entidade ela fez um alerta sobre os esforços que teriam fragilizado principalmente os mecanismos legais e institucionais de vários países, o que acabou criando ali um cenário político de impunidade, tanto para empresas públicas, empresas privadas desses países e que inclusive muitos desses agentes, tanto públicos como privados, já estariam inclusive envolvidos em esquemas de corrupções transacionais. Além disso, durante a audiência solicitada ali pela Transparência Internacional, o Brasil e outros países expuseram ali os casos de violações às políticas anticorrupção e à defesa também dos direitos humanos. Entre os exemplos citados, então, por essas organizações, né, como é o caso do Brasil e também dos países que participaram aí, que apresentaram essa denúncia, destaque para as decisões do ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, em relação ao acordo de leniência ali da Odebrecht. A organização ela propôs, inclusive, que a OEA passe a considerar, então, principalmente os riscos e impactos da corrupção nestes países e as entidades, então, que inclusive assinam, né, esse pedido, também reivindicam ali uma audiência temática regional, principalmente com o objetivo de expor esses casos, né, de corrupção que impactaram negativamente
os direitos humanos. Entre os pontos abordados estão ali os danos ambientais causados, então, por muitas dessas empresas que participaram de episódios de corrupção durante alguns governos, a interferência também do poder judiciário, a perseguição a jornalistas e também a pessoas que são defensores ali da transparência, bem como também o enfraquecimento da democracia e do combate à corrupção. Lá no mês passado, a Transparência Brasil já havia manifestado, já havia ali se manifestado contra a decisão, inclusive, de Dias Toffoli, do ministro, que anulou ali ações contra o ex-ministro Antônio Palocci. E em nota, abre aspas aqui, para a Transparência Internacional, a entidade acabou por classificar a medida como um retrocesso no enfrentamento à corrupção e alertou, inclusive, para o impacto dessas decisões na confiança da sociedade brasileira em relação ao STF. Jaqueto, boa noite. Ok, Bruno, muito obrigado. As suas informações, a você, uma boa noite também. 8 milhões de chaves Pix de pessoas físicas e jurídicas cadastradas no site da Receita Federal apresentam irregularidades e correm o risco de serem canceladas. A informação é do Banco Central, que anunciou hoje que será mais rigoroso com a situação para evitar o combate às tentativas de fraudes no sistema. O Banco Central anunciou novas exigências para o uso do Pix, reforçando a segurança contra fraudes e golpes financeiros. A principal mudança determina que chaves vinculadas a pessoas físicas ou jurídicas com situação irregular na Receita Federal sejam excluídas do sistema. Isso inclui casos em que o CPF ou CNPJ esteja suspenso, cancelado, nulo ou vinculado a um titular falecido. A medida busca evitar que criminosos usem dados de empresas inativas para desviar recursos e dificultar o rastreamento das transações. No entanto, o Banco Central esclarece que a nova regra não tem relação com o pagamento de tributos, ou seja, a inadimplência fiscal não será motivo para a exclusão de chaves Pix. A verificação da regularidade dos usuários caberá às instituições financeiras, que deverão analisar a situação sempre que houver uma operação envolvendo uma chave Pix, seja para registro, alteração, portabilidade ou reivindicação de posse. O Banco Central também garantiu que fará o monitoramento contínuo das instituições para garantir o cumprimento das novas normas. O governo federal publicou um decreto que evitou um aumento de 6% nas contas de luz no sul, sudeste e centro-oeste do Brasil. O aumento serviria para cobrir um rombo de 121 milhões de reais nas operações da usina de Itaipu. Mas, através do decreto, o governo pode usar uma reserva técnica para abater o valor que seria repassado aos consumidores. Mais uma decisão anunciada pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, dominou as ações do mercado financeiro. Hoje, ele adiou em 30 dias a cobrança de taxas de importação de vários produtos do México e Canadá. No Brasil, o dólar ficou estável, cotado em R$ 5,75, e a Bolsa de Valores subiu 0,25%. aos 123.357 pontos. A expectativa dos supermercadistas é manter as boas vendas dos chocolates na Páscoa. A União de Indústria e Comércio, com a variação de produtos, deixa a esperança que esse ano a Páscoa não será tão amarga como pensam. O mercado se volta já para a próxima grande data comercial do ano, a Páscoa 2025, que será comemorada no dia 20 de abril. Os tradicionais ovos de chocolate timidamente chegam a ocupar as prateleiras dos supermercados. E com eles surge a dúvida: os preços estarão mais altos esse ano? A vice-presidente da região sul da Associação Catarinense dos Supermercadistas avalia que, mesmo com algumas altas, que são tradicionais de um ano para o outro, o setor vê com otimismo a data. Isso porque 2023 já foi um ano muito bom, comparado com os outros. Cresceu 17% a venda de ovos em relação a 2023. E o objetivo desse ano é ainda manter esse mesmo crescimento ou ainda ser superior.
A alta das temperaturas também influenciou na exposição dos chocolates esse ano. Alguns supermercados estão mantendo os ovos ainda em estoque para evitar até mesmo o desmonte dessas mercadorias. Alguns deles optaram, inclusive, por recebê-los mais tarde para evitar danos aos produtos. Iniciamos 2025, com temperaturas altíssimas, e a gente já teve um 2024 também com poucas chuvas. Isso tudo vem influenciando lá desde a safra do cacau até agora as exposições, que a gente está tendo que postergar um pouquinho a exposição de ovos devido às altas temperaturas. Felizmente o calendário nos ajuda, que é a Páscoa em abril, podendo ter mais um planejamento para isso. Mas, sem sombra de dúvidas, o calor tem sim influenciado muito até a chegada dos ovos nos supermercados. A empresária reforça que com a produção de mais variedades de produtos e a união entre indústria e o comércio vai trazer mais produtividade e também produtos de qualidade, o que vão também ajudar a não elevarem os preços. Só para se ter uma ideia, a GS1, que é a empresa onde controlam os códigos de barras dos produtos, nos trouxeram que para essa Páscoa terão 125 novos produtos das principais indústrias. Então o consumidor vai ter mais oportunidade de escolher, priorizando se ele quiser preço, priorizando brinquedos ou priorizando barras e outros afins. Então vai ser uma Páscoa um pouco diferente, com mais opções, prezando sim para o consumidor ter como fazer com o final que ele quer, se é uma Páscoa mais econômica. E veja a seguir, o presidente americano fez nova ameaça, agora de morte aos palestinos que moram na faixa de Gaza. E o número de acidentes com mortos e feridos caiu neste feriado. Um balanço da Polícia Rodoviária Federal apontou que acidentes de trânsito com mortes e feridos nas rodovias do Brasil registraram queda neste feriado. Os dados apresentados consideraram o período de sexta até esta quarta-feira. A operação da Polícia Rodoviária Federal, neste último feriado prolongado, reforçou a fiscalização em trechos críticos das rodovias federais nas 5 regiões do Brasil, para evitar acidentes graves. Segundo dados preliminares, nos 6 dias de operação, foram registrados 1.150 sinistros de trânsito, 83 mortes e 1.315 feridos. Em relação ao mesmo período do ano passado, houve redução de 7,5% nos sinistros, de 5,7% nas mortes e de 15% nos feridos. No mesmo feriado, em 2024, foram contabilizados 1.243 sinistros, com 88 mortes e 1.552 feridos. Um dos focos da operação neste ano foi o combate à embriaguez ao volante. Apesar das campanhas de conscientização e do reforço na fiscalização, 2.732 condutores foram autuados por infrações relacionadas à mistura álcool e direção, entre os dias 28 de fevereiro e 5 de março. 128 pessoas foram detidas por embriaguez ao volante, índice 10,34% maior que na operação do ano passado, quando 116 condutores foram flagrados, dirigindo após ingerir bebidas alcoólicas. Os policiais também flagraram falta do uso do cinto de segurança em 6.818 veículos, falta de cadeirinha ou dispositivo de retenção de crianças, com 1.089 autuações e 7.704 ultrapassagens indevidas. E mais de 53.600 veículos foram flagrados com excesso de velocidade. A Polícia Federal Brasileira assinou um acordo com a Rede Policial da Europa para combater o crime intercontinental. A assinatura foi em Bruxelas, na Bélgica, e estabelece as bases para o intercâmbio mais ágil de informações e a realização de investigações conjuntas no combate ao tráfico de drogas, crimes ambientais,
tráfico de pessoas e abuso sexual infantil. O avanço do crime organizado transnacional levou o ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, e o comissário europeu para Assuntos Internos e Migração, Magnus Brunner, a assinarem em Bruxelas um acordo de cooperação entre a Polícia Federal e a Agência da União Europeia para a Cooperação Policial. O acordo estabelece as bases para um intercâmbio mais ágil de informações e a realização de investigações conjuntas no combate a crimes. O diretor-geral da Polícia Federal, delegado Andrei Augusto Passos Rodrigues, participou do ato. A parceria prevê a troca de dados pessoais e não pessoais, o intercâmbio de oficiais de ligação e a criação de um canal seguro de comunicação entre as autoridades brasileiras e europeias. A Polícia Federal atuará como autoridade competente e ponto de contato nacional para a cooperação com a Europol. O tráfico tem realizado grandes remessas de cocaína para países europeus, sobretudo a Bélgica. A droga é embarcada, geralmente, no Porto de Santos, litoral de São Paulo, dentro de contêineres com cargas legais. Frequentemente, a Receita Federal e a Polícia Federal flagram ações desse tipo e apreendem toneladas de cocaína. Segundo a Polícia Federal, o partido Novo Instrumento amplia as possibilidades de colaboração, superando limitações de acordos anteriores e garantindo, ao mesmo tempo, a proteção dos direitos humanos e liberdades fundamentais, com ênfase no direito à privacidade e à proteção de dados pessoais. Com a assinatura deste acordo, o Brasil torna o terceiro país, depois do Reino Unido e da Nova Zelândia, a estabelecer esse nível de parceria com a União Europeia, reforçando o alto grau de cooperação bilateral no enfrentamento ao crime organizado e fortalecendo a segurança pública internacional. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ameaçou nesta quarta-feira a população de Gaza com a morte se os reféns restantes da guerra entre Israel e Hamas não forem libertados, e alertou os dirigentes do grupo islamista para que deixem o território enquanto podem. O presidente americano Donald Trump estendeu as ameaças ao Hamas para toda a população palestina de Gaza. Em uma publicação na rede Truth Social, o republicano disse: "Para a população de Gaza, um lindo futuro os espera, mas não se retiverem os reféns. Se o fizerem, estão mortos. Tomem uma decisão inteligente. Libertem os reféns agora ou haverá um inferno para pagar mais tarde." Na mesma postagem, o magnata exigiu que o Hamas devolva imediatamente todos os corpos das pessoas que matou durante o ataque do grupo a Israel em 7 de outubro de 2023, que desencadeou a guerra. Trump ressaltou que este é o último aviso para a liderança do movimento islamista palestino, acrescentando que está enviando a Israel tudo o que é preciso para terminar o trabalho e que nenhum único membro do Hamas estará seguro. As ameaças vêm um dia depois do encontro com os parentes dos reféns e no mesmo dia que os Estados Unidos e o Hamas confirmaram que mantiveram contatos diretos. Essa postura rompe com a política de longa data de Washington de não manter negociações diretas com organizações que considera terroristas, como o Hamas. Segundo a Casa Branca, Israel foi consultado sobre esse assunto, destacando que o enviado especial americano, Adam Boehler, tem autoridade para falar com qualquer pessoa. A trégua firmada em janeiro entre Israel e o Hamas está na berlinda, com os dois lados discordando sobre como mantê-la após o fim da primeira fase. Etapa em que o movimento palestino entregou 33 reféns em troca da liberdade de cerca de 1.800 palestinos. O governo israelense também permitiu a entrada de mais ajuda humanitária em Gaza antes de bloqueá-la no domingo, em meio a desentendimentos sobre a continuação da trégua. Israel quer que a primeira fase dure até meados de abril e exige a desmilitarização total do território palestino, a saída do Hamas de Gaza e a rendição de todos os reféns antes de passar para uma nova fase. O Hamas quer passar para a segunda fase, que inclui um cessar-fogo permanente. Uma terceira fase deve ser dedicada à reconstrução de Gaza. Os líderes da União Europeia que se reuniram hoje em Bruxelas, na Bélgica, decidiram apoiar um plano para investir 800 bilhões de euros no armamento do grupo. O dinheiro, equivalente a quase 5 trilhões de reais, é para ajudar a Ucrânia, abandonada pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Os líderes da União Europeia fizeram uma reunião de emergência da cúpula de segurança em um momento importante na história da Europa, desde a suspensão da ajuda militar a Kiev anunciada por Donald Trump.
o que houve uma grande agitação na atividade diplomática, com telefonemas bilaterais de líderes tarde da noite, encontros europeus em Londres e Paris e reuniões com 2 ministros da defesa da Organização do Tratado do Atlântico Norte, OTAN, em Bruxelas. Apenas algumas horas antes de Washington suspender a ajuda militar, Steinmeier anunciou que era hora de ação e não de palavras. Enquanto isso, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, disse que a Europa precisa transformar a Ucrânia em um porco-espinho de aço com fornecimentos extras e urgentes de armas. A maioria dos países europeus acredita que a segurança de toda a Europa e não apenas a soberania da Ucrânia está em jogo, com a Rússia buscando desmantelar o equilíbrio de poder voltado para o Ocidente, em vigor desde o fim da Guerra Fria. Na União, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, que havia sido acusado por Donald Trump de não estar pronto para a paz, disse que quer sim paz e cessar fogo, mas não às custas de desistir da Ucrânia. A Rússia sabe que, apesar de todo o discurso da Europa sobre se defender com determinação, agora qualquer especialista em segurança com que você conversar reconhece que, pelo menos a curto e médio prazo, a Europa ainda precisa dos Estados Unidos. A Europa carece de recursos de reabastecimento aéreo, assim como de munições que possam derrubar as defesas aéreas na Rússia, se necessário. Os líderes da União Europeia estão debatendo todas as propostas na reunião, incluindo se os ativos russos congelados na Europa poderiam ser usados para financiar a Ucrânia. As diversas reuniões de emergência europeia de alto escalão e com grandes promessas precisam agora produzir resultados rápidos, impressionantes e práticos. Caso contrário, aos olhos de Kremlin, a Europa vai parecer fraca e vulnerável. A China respondeu aos Estados Unidos sobre as crescentes tarifas comerciais impostas pelo governo do presidente Donald Trump. O primeiro-ministro Li Qiang disse hoje que a China está pronta para lutar em qualquer tipo de guerra. As 2 maiores economias do mundo ficaram à beira de uma guerra comercial depois que o presidente Donald Trump impôs mais tarifas sobre todos os produtos chineses que desembarcarem em território americano. A embaixada chinesa em Washington se manifestou criticando a postura americana de utilizar a crise do fentanil como justificativa para a imposição de tarifas. Os Estados Unidos se defendeu sob uma guerra comercial, argumentando que outros países têm utilizado tarifas contra os Estados Unidos por décadas e que agora é a vez do país agir. O presidente Donald Trump anunciou um aumento significativo nas tarifas sobre produtos importados da China, elevando a taxa de 10% para 20%. Essa mudança impacta cerca de 1 trilhão e 400 milhões em mercadorias. A China rapidamente retaliou, impondo tarifas de 10% a 15% sobre produtos agrícolas dos Estados Unidos. A China alertou os Estados Unidos: se é guerra o que os americanos querem, seja uma guerra tarifária, uma guerra comercial ou qualquer outro tipo de guerra, estamos prontos para lutar até o fim, disse a embaixada da China em Washington na rede social X. Esta é uma das manifestações mais contundentes da China até o momento, desde que Donald Trump se tornou presidente, e ocorre enquanto líderes se reúnem em Pequim para o encontro anual do Congresso Nacional do Povo. Membros do gabinete de Donald Trump defendem o uso de uma retórica mais agressiva contra o país asiático como evidência de que Pequim é a maior ameaça econômica e de política externa de Washington. A China também pode esperar tirar proveito das ações tarifárias do presidente americano em relação aos aliados como o Canadá e o México, que também foram atingidos por tarifas. Líderes em Pequim estavam esperançosos de que as relações entre os Estados Unidos e a China pudessem se dar de maneira mais cordial, depois que Trump convidou Xi para sua posse.
Em meio a esse cenário, o Premier revelou um aumento de 7,2% no orçamento de defesa da China para o ano de 2025, totalizando 245 bilhões de dólares. O Premier também destacou que o país continuará aberto para os investimentos estrangeiros e que injetará recursos significativos para enfrentar os desafios econômicos que se apresentam. E veja a seguir, Neymar está na seleção brasileira, convocada para os 2 jogos contra Colômbia e Argentina pelas eliminatórias da Copa do Mundo. E o filme brasileiro Ainda Estou Aqui, vencedor do Oscar de melhor filme estrangeiro deste ano, inspira um projeto de educação no Rio de Janeiro. Os advogados do ex-presidente Jair Bolsonaro entregaram hoje ao STF a defesa no processo que apura uma eventual tentativa de golpe. Negaram tudo. No total, são 34 denunciados por orquestrar um golpe de Estado, entre eles o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro. O ministro do Supremo Tribunal Federal deu um prazo para que os indiciados entreguem suas defesas. O primeiro grupo tem até o fim do dia para entregar as defesas e o segundo grupo tem até amanhã. Após receber os argumentos dos acusados, o relator vai avaliar se há documentos novos e se o material deve, ou não, ser encaminhado para a PGR novamente. Caso passe direto, Moraes decide se o caso será liberado para o julgamento, tornando assim os indiciados em réus por diversos crimes, entre eles tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, tentativa de golpe de Estado e dano ao patrimônio público. Todas essas acusações estão ligadas à investigação da Polícia Federal sobre uma trama golpista para impedir a posse do atual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva. Acabou hoje o prazo para os municípios atingidos pelo rompimento da barragem da Samarco aderirem ao acordo de repactuação costurado pelo governo federal e homologado pelo Supremo Tribunal Federal, que totaliza 170 bilhões de reais em ações de reparação e indenização. O problema é que, ao assinar o pacto, eles são obrigados a abrir mão de uma ação judicial movida em Londres, no valor que pode chegar a 260 bilhões de reais contra a BHP, empresa anglo-australiana que controla a Samarco ao lado da brasileira Vale. O ex-jogador Daniel Alves foi processado pelo Pumas do México por quebra de contrato. O clube alegou violação do acordo na Corte Arbitral do Esporte e pediu 5 milhões de dólares como ressarcimento. O Pumas do México foi o último time da carreira de Daniel Alves. Ele assinou com o clube em julho de 2022 e em janeiro de 2023, o contrato foi encerrado por justa causa após o ex-lateral ter a prisão preventiva decretada por uma acusação de agressão sexual em Barcelona, na Espanha. Crime pelo qual foi condenado a 4 anos e meio de prisão meses depois. O brasileiro passou 14 meses em prisão preventiva e deixou o centro penitenciário Brans 2 em março de 2024, quando pagou uma fiança de 1 milhão de euros, o equivalente a pouco mais de 6 milhões de reais à Justiça da Espanha. Atualmente, ele cumpre liberdade provisória no país europeu. De acordo com o jornal mexicano 365 Scores, o Pumas entrou com um processo na Corte Arbitral do Esporte, alegando quebra de contrato e violação das cláusulas internas, alegando descumprimento de termos de comportamento previsto no contrato. O valor estimado da indenização é de cerca de 29 milhões de reais. O jogador do Red Bull Bragantino, Pedro Severino, que teve o protocolo de morte encefálica anunciado pelo Hospital Municipal de Americana, foi transferido na manhã de hoje para um hospital particular em Ribeirão Preto. O atleta teve o protocolo de morte encefálica interrompido ao tossir após a retirada da sedação, o que surpreendeu positivamente a equipe médica. Atacante do Sub-20 do Bragantino, ele sofreu um traumatismo craniano grave após se acidentar na rodovia Anhanguera, na altura da cidade de Americana, no interior paulista.
O carro em que o jogador estava colidiu contra a traseira de um caminhão. O atleta ia para o centro de treinamento do clube em Atibaia quando sofreu o acidente. De acordo com os médicos, o quadro de saúde de Pedro Severino ainda é considerado grave. E hoje pela manhã, o técnico da seleção brasileira, Dorival Júnior, convocou os 23 jogadores que vão defender o Brasil nos jogos das eliminatórias para a Copa do Mundo contra a Colômbia e a Argentina, nos dias 20 e 25 de março. O técnico Dorival Júnior anunciou o nome dos 23 jogadores que vão defender as cores da amarelinha nos próximos jogos das eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. Os confrontos serão contra a Colômbia no dia 20 de março e a Argentina no dia 25. Os duelos acontecem nos estádios Mané Garrincha e no Monumental de Núñez, em Buenos Aires, respectivamente. Entre os convocados temos Neymar Júnior. O camisa 10 da seleção não era convocado e selecionado desde outubro de 2023, após se lesionar na derrota contra o Uruguai pelas eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. Os atletas devem se apresentar no dia 17 de março em Brasília. Confira agora os nomes escolhidos por Dorival Júnior. No gol, Alisson, do Liverpool, Bento, do Al Nassr e Ederson, do Manchester City. Dos defensores temos Danilo, do Flamengo, Gabriel Magalhães, do Arsenal, Guilherme Arana, do Atlético Mineiro, Léo Ortiz, do Flamengo, Marquinhos, do PSG, Murilo, do Nottingham Forest, Wanderson, do Mônaco e o estreante Wesley, do Flamengo. Meio-campistas, nós temos André, do Wolverhampton, Bruno Guimarães, do Newcastle, Gerson, do Flamengo, Joelinton, também do Newcastle, Matheus Cunha, do Wolverhampton e Neymar, do Santos. Os atacantes, nós temos Estevão, do Palmeiras, João Pedro, do Brighton, Rafinha, do Barcelona, Rodrigo, do Real Madrid, Savinho, do Manchester City, Vinícius Júnior, do Real Madrid. Entre os convocados, temos 7 atletas que jogam no Campeonato Brasileiro. Os outros 16 atuam no exterior. Dos 23 nomeados, apenas um estreante. Wesley, o lateral direito de 21 anos, que atua pelo Flamengo e vem se destacando desde o último Campeonato Brasileiro. O Brasil atualmente é o 5º colocado na classificação das eliminatórias com 18 pontos. Vale lembrar que a seleção canarinho é a única sul-americana que nunca ficou de fora de uma Copa do Mundo com 22 participações. Os 6 primeiros têm lugar garantido na Copa do Mundo de 2026 e o 7º participa de uma repescagem. O sucesso do filme Ainda Estou Aqui vem sendo inspiração para as novas gerações. No Rio de Janeiro, um curta-metragem feito por alunos de um projeto social vai participar de um festival. A fome e a desigualdade social são problemas históricos que impactam comunidades da região do Alto da Boa Vista, refletindo um recorte da realidade brasileira. E esse tema acabou se tornando o cerne do filme Pátria Amada, desenvolvido por alunos do projeto Estudos, Câmera e Ação. A produção foi selecionada para a 18ª edição do Festival Visões Periféricas, realizado por uma oficina de audiovisual e novas tecnologias, ministrada pela professora Paula Marques, que dirigiu o filme com João Gabriel Prado. O filme foi gravado na sede da Asbrinc, no Alto da Boa Vista. A intenção do curta é retratar de forma impactante a desigualdade e o ciclo da pobreza. Os alunos buscaram trazer essa reflexão para a realidade, criando um roteiro que aborda esses temas sob um olhar crítico e engajado. Os participantes do projeto relatam a transformação pessoal proporcionada pela experiência. O diferencial do projeto está na integração do reforço escolar às oficinas de audiovisual e novas tecnologias. Essa abordagem visa estimular o desenvolvimento acadêmico, o pensamento crítico e a expressão cultural, utilizando ferramentas acessíveis e incluindo temas atuais. O festival acontece no dia 12 a 18 deste mês, em formato híbrido no Rio de Janeiro, e o filme será exibido no dia 17. O projeto também foi reconhecido como ponto de cultura pelo Ministério da Cultura. O presidente da Asbrinc, Daniel Paes, celebra essa conquista e reafirma a importância dessa ferramenta na formação de jovens cidadãos, mas ressalta que ainda há desafios financeiros enfrentados pela iniciativa. E o Jornal das 22 termina aqui. Uma boa noite para você e fique na paz. Tchau.